Olá pessoal, Fernanda aqui em mais um vídeo do canal Era DeFi, o mundo das finanças descentralizadas. Lembrando que se trata de um canal de estudos desta era cripto e não de dicas de investimentos. Para você investir nesta nova era digital, o primeiro passo é o conhecimento e faça você mesmo as suas próprias escolhas. É possível alcançar suas metas sem depender de sorte ou das pessoas, e sim de você mesmo. O dinheiro não é o objetivo, e sim um meio para alcançá-lo. Seguindo aí o roteiro sobre as classificações das criptomoedas, o tema de hoje são as stablecoins. O que são stablecoins e qual a sua importância para a criptoeconomia e a nova era digital a qual estamos adentrando? Vamos lá? A popularização das criptomoedas tem sido constante nos últimos anos, mas o seu uso e adoção em massa esbarram em um problema frequente: a altíssima volatilidade dos ativos. Foi para contornar essa questão que surgiram as stablecoins. Como o próprio nome diz, elas estabilizam, são moedas cujo valor é estável, ou seja, são ativos de baixíssima volatilidade. Isso dá aos proprietários de criptomoedas a oportunidade de trocar ativos com o Bitcoin, cujo valor pode mudar de uma forma brusca, em pouquíssimo tempo, por outros cujo valor é sempre e será sempre o mesmo. Isso é muito útil para que investidores possam se proteger em momentos de alta volatilidade, mas também para transações de compra e venda de bens e serviços, sem o risco de que o ativo utilizado mude drasticamente de valor no meio da operação. Existem diversas stablecoins em circulação atualmente, lastreadas em diversos ativos e utilizada para diferentes propósitos. Por se tratar de um mercado novo, e em comparação também com ativos tradicionais, ainda pequeno, o mercado de criptomoedas sofre com um obstáculo conhecido: a alta volatilidade no preço dos ativos. Essa situação dificulta sua adoção e utilização pelo público em geral. Apesar de que, para investidores arrojados, a alta volatilidade pode ser um atrativo. Foi para solucionar esse problema que surgiram as stablecoins. A ideia é que qualquer pessoa tenha criptomoedas em sua posse, possa trocá-las rapidamente por ativos também digitais, cujas cotações praticamente não sofrem variações. Isso acontece porque as stablecoins elas são lastreadas em ativos reais, concretos, como ouro, petróleo, as moedas fiduciárias nacionais, como euro, dólar e etc. Por isso elas representam e sempre representarão o seu valor real. Por exemplo, a criptomoeda Tether, ou SDT, que é uma das principais stablecoins em circulação e é atrelada ao dólar americano. Assim, por exemplo, um USDT vale $1. Apesar de não ter vínculo com o FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, se tornou uma espécie de dólar digital. A popularização das stablecoins foi rápida e acentuada, o que chamou a atenção de diversos governos ao redor do planeta. E isso se deu início ao movimento também de criação dos CDBCs, ou Central Bank Digital Currencies, moedas digitais de bancos centrais, que nada mais são do que stablecoins emitidas por bancos centrais. Todos os CDBCs são stablecoins, já que são estáveis e atrelados a ativos reais, mas nem toda stablecoin é uma CDBC, já que nem sempre elas são criadas ou emitidas por bancos centrais. Então, quais são as principais stablecoins? Existem centenas de stablecoins em circulação atualmente, tomando como base a capitalização de mercado. A principal delas é o Tether, o SDT, que é atrelada ao dólar americano.
Depois aparece o USD Coin, DAI, Binance USD, True USD, Paxos, Standard, dentre várias outras. 9 das 10 maiores stablecoins em circulação são lastreadas em dólar, mas existem moedas lastreadas em diversos outros ativos, como ouro, commodity e muito mais. O governo venezuelano, por exemplo, anunciou em 2019 a criação de uma stablecoin lastreada nas reservas de petróleo do país. Para que uma stablecoin sobreviva e cumpra seu papel, é essencial que a fundação, entidade ou empresa controladora possua um lastro equivalente do total de moedas em circulação, né? Ou ela sofrerá um sério risco de insolvência. Por isso é importante conhecer o funcionamento desses ativos antes de comprá-los, para evitar cair em golpes, né? Ou se expor a riscos indesejados. Atualmente existem 4 tipos de stablecoins. São as stablecoins centralizadas, né? Também chamadas de IO, do inglês ION, IU. Esse tipo de stablecoins tem um dono. A companhia gera os tokens que geralmente representam moedas estatais, como o dólar, o euro, né? Esse modelo é polêmico, pois os criadores da stablecoin controlam a sua emissão e é muito difícil saber se a companhia de fato tem essas reservas equivalentes entre a stablecoin e o ativo que ela representa, né? Assim, é necessário confiar na emissora da moeda digital. A principal stablecoin desse modelo é a Tether, o SDT. Tem a stablecoin criptocolateralizada, né, que é o contrário das IOs. Esse tipo de stablecoin utiliza uma colateral lastro descentralizado, o que pode ser a solução para o problema em relação à confiança no emissor. Em geral, essas stablecoins são lastreadas em criptomoedas descentralizadas, como o Ether, ETH. Por outro lado, como são lastreadas em ativos que possuem grande volatilidade, né? Essas stablecoins podem não ser tão estáveis assim e sofrer eventuais variações no preço. Uma das principais stablecoins que utiliza esse modelo é a DAI. Temos as stablecoins commodity, né, colateralizadas, que são lastreadas por ativos como metais preciosos, obras de arte, imóveis e afins. Essas moedas valem o equivalente aos ativos que elas representam, né? Como esses ativos podem sofrer variação de preço, o mesmo vai se refletir na stablecoin, o que pode ser bom ou ruim. Em geral, quem compra esse tipo de stablecoin o faz como investimento e não como forma de proteção. Temos as stablecoins colateralizadas. Esse modelo de stablecoin não possui lastro, o que mantém o preço da moeda digital estável. São algoritmos que controlam a quantidade de ativos em circulação, né, fazendo operações de queima, né, as emissões de tokens conforme a necessidade para que o preço se mantenha sempre o mesmo. As stablecoins ganharam força ao tentar oferecer o melhor dos dois mundos, a segurança digital e a privacidade dos pagamentos digitais das criptomoedas, bem como a velocidade no processamento das transações, como a menor instabilidade e volatilidade das moedas fiduciárias tradicionais. A relação entre criptomoedas e as stablecoins. O Bitcoin surgiu com o propósito de ser usado principalmente como dinheiro digital. No entanto, a primeira criptomoeda do mundo raramente é usada como um meio de troca no dia a dia. A alta volatilidade e as taxas de transação pagas para a rede dificultam a sua utilização e, por isso, tem sido visto atualmente mais como um ativo de investimento do que uma moeda de troca. Benefícios das stablecoins. As stablecoins, elas são extremamente eficientes como um mecanismo de pagamento digital. Elas podem ser usadas para liquidar pagamentos digitais, né, e enviar dinheiro em todo o mundo, por exemplo.
com muita praticidade. Podem também ser integradas a aplicativos digitais compatíveis com outro sistema, devido ao seu designer de código aberto, que contrasta diretamente com as operações de sistemas fechados dos bancos tradicionais. Alguns dos benefícios das stablecoins são: elas são apoiadas por ativos do mundo real, possuem segurança criptográfica, podem ser usadas para transações globais, têm taxas de transação muito baixas, podem ser transferidas muito rapidamente, oferecem proteção para traders e investidores durante a volatilidade do mercado, né? Podem ser enviadas, né, e recebidas por qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer hora. São ideais pagamentos transfronteiriços de bancos centrais e empresas. Podem ser atreladas a quase qualquer ativo. Qual é a importância delas para a economia tradicional? O Bitcoin, ele permanece como uma das criptomoedas mais populares do mundo, mas, como citado, né, sofre com a alta volatilidade. Enquanto o Bitcoin não se tornar uma unidade de conta, esse nível de volatilidade de curto prazo diminui as chances de uso da moeda digital no dia a dia. Isso porque uma moeda, mesmo a digital, precisa agir como um meio de troca monetária e de reserva de valor. Para isso, ela vai precisar relativamente ser estável ao longo do tempo, sem variações muito bruscas, né? Exatamente aqui que as stablecoins ganham a importância, né? Pois elas fornecem uma solução para atingir esse comportamento ideal. E para a economia digital e o futuro do dinheiro? As stablecoins provavelmente serão um elemento crucial para um futuro dinâmico no universo de criptomoedas. Já podem representar uma maneira simples e objetiva de fazer mais pessoas utilizarem bitcoins e outras altcoins no futuro, como se fosse uma porta de entrada para esse universo. Afinal, para quem não entende ou não conhece a fundo as criptomoedas, é muito mais fácil utilizar versões cujo valor é o mesmo, né, de moeda, que fazem parte da rotina da maioria das pessoas. Vale a pena investir em stablecoins? Para o fundador da MakerDAO, Rony Christensen, as stablecoins representam o primeiro passo antes de vermos qualquer coisa realmente interessante acontecer no universo das criptomoedas. Justamente porque não dá para fazer negócios em um ambiente instável. A lógica para fazer investimentos acaba sendo mais ou menos a mesma. Não dá para fazer investimentos, principalmente os de grande porte, em um ambiente absolutamente instável. O risco é muito grande, mesmo com eventuais grandes retornos sobre o investimento. Hoje, as stablecoins são consideradas uma iniciativa realmente experimental no mundo das criptomoedas. A estabilidade é de fato uma grande vantagem desse tipo de moeda digital. Mas, como qualquer nova tecnologia, sempre existem pontos positivos e negativos. É preciso avaliá-los como qualquer outro investimento. Sobre os impostos sobre as moedas digitais, temos as considerações aí finais, né? Parece possível classificar as operações financeiras efetuadas com moedas virtuais como se operações com moedas estrangeiras fossem em razão dos parâmetros e conceitos, né, de moeda estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro. Como visto, não há um conceito jurídico de moedas fechado, né, ou mesmo de moeda estrangeira no direito brasileiro. De outra parte, as bitcoins são utilizadas pela sua comunidade de usuários de maneira muito semelhante às moedas tradicionais.
na medida que configuram uma forma de troca de valor entre as pessoas desta comunidade. Assim, analisando-se o uso que é feito das moedas virtuais, parece que razoavelmente podemos afirmar que elas se comportam de forma semelhante às moedas estrangeiras. A partir dessa conclusão, as consequências tributárias são claras e bem definidas. Toda a legislação tributária que trata de operações de câmbio se aplica às operações com Bitcoin. Por consequência, e como bem orienta a Receita Federal do Brasil, o titular de Bitcoin deve declarar essas moedas no imposto de renda e apurar eventual ganho de capital quando da sua venda, mas não só a operação de câmbio como tal é de fato gerador de IOF e o prestador de serviço de câmbio é contribuinte de ISS. Por fim, nos casos em que as bitcoins são meios de pagamento, devem ser tributados à operação econômica subjacente. Portanto, adotando-se a hipótese de que o Bitcoin deve receber tratamento de moeda estrangeira, os contribuintes brasileiros passam a ter um caminho seguro a trilhar, sabendo de antemão as consequências tributárias de suas operações como moedas virtuais. Bom, pessoal, acabamos de conhecer um pouco sobre as classificações das criptomoedas. Quem ainda não viu o vídeo sobre o que são gamecoins, memecoins, smartcoins, os links estarão aqui, ó. Também vai aparecer aí para vocês podem pesquisar aqui no nosso canal da Era DeFi. Fica comigo nos próximos vídeos, onde trarei mais temas sobre o que são as corretoras centralizadas e descentralizadas para efetuar a compra de criptomoedas, Juntos, vamos adentrando neste que é o marco da maior transformação de reserva de valores mundial que vamos ver em vida. Tamo junto? Vejo vocês nos próximos vídeos.